A manchete é: Lula aponta a participação dos Estados Unidos no processo que o levou à cadeia. Soltou o verbo. O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. A comunicação petista abriu o ano de 2022 com uma entrevista para sites independentes. Na real, são produtores de conteúdo que estão alinhados ou à esquerda, de maneira muito ampla, ou então ao petismo, de maneira assim mais específica, se não direta. Então as perguntas, elas tendem assim a ser um pouquinho diferentes daquelas que seriam formuladas por jornalistas da chamada mídia hegemônica. Um exemplo, houve aí uma pequena consideração do José Cássio, do DCM, sobre os nossos militares. Para dar um nível da turma que comanda o país aí do ponto de vista militar. Então a gente descobre, presidente, que esse pessoal, além de golpista, são entreguistas e são, para usar um português bem correto, um bando de pangaré. Bando de pangarés. Já podia ter chamado de bando de pintor de meio fio logo de uma vez, né, Cássio? Só não pense assim que o Lula ia acompanhar o Cássio aí nessa verve toda, não. O espírito nessas horas é de conciliação. O Lula não aponta os erros terríveis, crassos, grosseiros que as nossas Forças Armadas cometeram coletiva e institucionalmente. Não, ele fala de casos isolados. Eu estou convencido, por isso que eu não me preocupo muito com ter falado das Forças Armadas, ou seja, que você tem um grupo de aproveitadores hoje. O Pazuello jamais poderia ser general com a formação que ele tem, com a grosseria que ele tem, com a ignorância que ele tem. Não pode um homem daquele chegar a general. Dizer que ele pensou em ir na CPI de farda porque ele seria mais respeitado. As Forças Armadas precisam compreender que não é a farda que mostra o caráter. O Pazuello é exceção. O Exército é legal. Então eu trabalho com a certeza absoluta, sabe, de que as Forças Armadas não é isso. As Forças Armadas tem gente preocupada com o Brasil, tem gente preocupada com o desenvolvimento do Brasil, tem gente preocupada com a soberania brasileira, tem gente preocupada com a independência do Brasil. E é essas Forças Armadas que nós queremos, sabe, que prevaleça no Brasil. Essas Forças Armadas aí tão comprometidas com a pátria, elas certamente sabem, que elas não devem se meter em política, que não devem nem podem fazer nada para impedir quem quer que seja o eleito em 2022 de tomar posse, né? Claro que elas sabem. Bom, por via das dúvidas, o Lula viaja pelo mundo, atraindo olhares da comunidade internacional aqui para o Brasil. Isso aumenta a pressão e dificulta a vida de qualquer golpista que eventualmente ainda pode estar por aí com ideia ruim na cabeça. Tenta lembrar, hein? O cara foi recebido como chefe de Estado lá na França pelo Macron. Isso foi na Eurotour, porque agora parece que o Lula vai para os Estados Unidos. Olha lá. Com viagem planejada para os Estados Unidos, Lula recebe convite para palestrar na Universidade de Colômbia. Colômbia é coisa grande, é a Ivy League, tipo a Liga Pokémon das universidades gringas. Pro texto. O chamado aconteceu na semana passada e partiu de uma organização chamada Brazil Talk. Brazil Talk, formada há 6 anos por alunos brasileiros focados em relações públicas e internacionais na instituição. Há um mês, o grupo atuou na recepção de Luiz Fux, em um evento semelhante, protagonizado pelo presidente do STF. A intenção é que Lula possa participar de um evento mediado pelo economista Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2001, após atuar no governo americano, isso durante a administração do Bill Clinton e foi no final da década de 90, e também pelo Banco Mundial. Stiglitz, com quem Lula se encontrou em Bruxelas em novembro, endossou o convite feito pela ala da comunidade acadêmica brasileira em Colômbia. Beleza, então a essas alturas a gente falou da perpétua e jamais solicitada tutela dos nossos milicos sobre a nossa democracia. Tipo, só tem democracia se o exército deixar, né? E a gente também falou sobre os Estados Unidos. Agora tá na hora de juntar as duas coisas. Chama aí o Rodolfo Lucena, do Tutameia. Então, eu queria saber como o senhor avalia que os Estados Unidos vão se comportar frente a um processo eleitoral em que, a julgar por hoje, as chances são de que saia
do Planalto, o presidente que foi mais submisso, mais subserviente aos Estados Unidos na história do Brasil, e entre um presidente que, como disse o seu biógrafo Fernando Moraes, saiu da prisão muito mais anti-imperialista. Pois é, e aí, a partir daqui, o Lula fala com uma ênfase assim meio rara para ele, quase sempre empenhado aí na conciliação, né? Fala com uma ênfase meio rara sobre a participação gringa na tragédia brasileira presente. O Lula sabe que meter a CIA no meio dessa conversa aí vai render a ele a acusação de teórico da conspiração, etc e tal. Então ele vai para onde? Vai para 1964, porque aí é caso comprovado. É assim, historicamente. Quando se dizia, sabe, que os Estados Unidos tinham participação no golpe de 64, todo mundo que dizia isso era chamado de conspirador. Ah, você acredita em conspiração? Você acredita nisso? Aí vem a informação, o telefonema do embaixador americano recebendo ordem do presidente Kennedy para fazer o que tinha que fazer aqui no Brasil. Então, nós temos fita, nós temos vídeo de procurador americano festejando a minha prisão. Opa, pera aí, a história do procurador, vamos lá. A Lava Jato não teria conseguido fazer o que fez sem a colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E isso é público, tá? Não é conspiração, não. E foi nesse contexto que um cara chamado lá Kenneth Blanco, ele se referiu à prisão do Lula como um dos, atenção, resultados extraordinários da colaboração entre a equipe dele nos Estados Unidos e a galera do Deltanzinho aqui no Brasil. Aí o Deltan, talvez para retribuir o colega gringo, se saiu com aquela frase lá, lembra? Pois é, a prisão do Lula foi um presente da CIA ao Brasil. Olha, perceba que essa não é uma coisa muito inteligente para se dizer, né? Para quem está no lugar do Deltan. Não é uma coisa inteligente para se dizer nem no Telegram. É muito incauto, se não burro. É incrível, mas aí é o Deltan, então eu consigo acreditar. Nós temos dados e informações do procurador da Suíça, sabe, fazendo toda a canalice que fez. Eu lembro que eu fui conversar com o embaixador da Suíça e eu falei para ele, sabe, vocês sabem que vocês estiveram envolvidos no meu processo. Ele falou, não, mas ele já foi afastado. Mas significa que tiveram. Essa do suíço aí também é boa, hein? Saca só. O nome do cara é Stefan Lenz. E o Stefan Lenz, ele era procurador lá na Suíça. Então ele tinha muitas informações sobre o dinheiro sujo, que a galera que estava roubando a Petrobras estava escondendo lá na Suíça. Pois muito bem. O Stefan, ao invés de passar essas informações para os brasileiros pelos canais oficiais, não. Ele passava tudo a conta-gotas e de maneira informal, ali na surdina. Aí lá pelas tantas, o Stefan veio ali com uma proposta, que era assim, pô, eu posso dar mais informações para vocês, mas vocês têm que contratar o escritório de advocacia que eu acabei de abrir. Olha lá, Lava Jato. Contratar esse procurador suíço renderia docs da investigação. Olha a sacanagem, né? Para ter acesso às informações do Stefan, a Lava Jato precisava contratar o escritório de advocacia que o camarada tinha acabado de abrir. Puta que pariu. Diálogos de 24 de janeiro de 2017 mostram procuradores debatendo a possível contratação de Stefan Lenz para trabalhar no caso da Odebrecht. Não havia impedimentos para que o suíço, que pedira a demissão do Ministério Público de seu país em outubro do ano anterior, atuasse no Brasil. Mensagens atribuídas ao procurador Orlando Martello, tá aí ó, Orlando Martello, o nome do cara que teve essa ideia brilhante aí, evidenciam, contudo, que através de Lenz, as autoridades brasileiras pretendiam obter documentos sigilosos. Tenta captar a lógica. Pega a lógica dos caras. Queremos prender os corruptos. Como? Vamos contratar um procurador corrupto. Muito bem. Volta pro Lula para saber das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa, Rodolfo. Eu aprendi desde muito pequeno que quando a gente não se respeita, ninguém respeita a gente. Eu tive uma relação muito séria com o presidente Bush. Você já sabe dessa história. Dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente da República, fui aos Estados Unidos conversar com Bush. Primeiro eu fui à Argentina, depois eu fui ao Chile, que eu queria mostrar o meu compromisso com a integração sul-americana.
E quando eu cheguei lá, o Bush passou 40 minutos me convidando para a guerra do Iraque. Inclusive dizendo que se o Brasil participasse da guerra, o Brasil poderia participar da reconstrução do Iraque. É engraçado, né? Você faz uma guerra para destruir, já pensando que as tuas empreiteiras vão reconstruir o país. E eu disse para o Bush a coisa mais simples do mundo. Não conheço Saddam Hussein, o Iraque fica a quase 14 mil quilômetros do meu país, ele nunca me fez nada, o meu inimigo é a fome, não é o Saddam Hussein. E eu vou então fazer uma guerra contra a fome no meu país. Acabou. E nunca perdi relação de amizade com Bush. E ele tratou o Brasil muito dignamente. Tratou tão dignamente que nós fomos visitar uma refinaria e chegamos num posto de gasolina. Ele estava com o cap da BR na cabeça e apareceu um carro da GM para ele tirar foto. Ele falou, não posso tirar foto perto de produtos, sabe? E ele estava com o chapéu da BR, eu nem avisei para ele tirar o chapéu da BR, porque era importante ele fazer propaganda da nossa BR. E aí vem algo inesperado, hein? O Bush, republicano, quem diria, teria sido um parceiro mais fácil, assim, de levar na lábia, na conversa, que o Obama, o democrata. Eu acho que o Obama, ele não foi, sabe, tão cortês com o Brasil como foi o Bush na relação comigo. A invasão da Líbia foi decidida, ele estava no Brasil, quando ele recebeu o telefonema para falar com o Sarkozy e com o primeiro-ministro da Inglaterra. Aquela espionagem que ele fez no Brasil, ele teve a sensatez de pedir desculpa para Angela Merkel, mas não pediu desculpa para Dilma. Aí o Lula já está falando do caso do Snowden. Coisa assim sinistra é que os Estados Unidos estavam, se é que ainda não estão, espionando até mesmo os seus melhores aliados. No caso do Brasil, os caras montaram assim um Big Brother de fazer inveja ao Boninho. Participantes, vai. Presidenta Dilma e tipo todos os ministros. Sabe, então, como é que eu vou tratar os Estados Unidos? Primeiro eu trato os Estados Unidos com o respeito que eu acho que eles merecem. Agora eu quero que eles me tratem com o respeito que o Brasil merece. Eles têm que compreender que o Brasil é o país mais importante da América Latina, é o país maior do ponto de vista da população, é o país maior economicamente, e o Brasil tem interesse em crescer junto com todos os países da América Latina e da América do Sul. E o Brasil pode ser um grande protagonista da América do Sul. O Brasil pode ser um parceiro, porque o Brasil não pode querer crescer sozinho. Nós temos que crescer levando junto conosco os nossos parceiros. A Argentina, o Chile, o Uruguai, Paraguai, o Peru, o Equador, Bolívia, sabe? A Colômbia, sabe? Os países do Caribe, ou seja, o Brasil tem potencial para isso. O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. O Brasil é um país soberano, que define a sua política externa, e da mesma forma que o Brasil respeita a política externa dos Estados Unidos, nós queremos que ele respeite a política externa do Brasil. É só isso. Na verdade, não é só isso não. O Lula tinha para o Brasil pretensões de liderança regional, e ele chegou a dar bons passos aí nesse sentido. Só que isso obviamente contraria os interesses dos Estados Unidos, e é o que tudo indica, essa pretensão continua viva no Lula. Dá para perceber no que ele disse aí agorinha. Ele não falou em liderança, mas falou em protagonismo. E o Brasil pode ser um grande protagonista da América do Sul. Infelizmente, sobram evidências históricas de que lá no norte esse protagonismo não é assim reconhecido ou, no mínimo, incentivado. Eu reconheço o valor dos Estados Unidos, a importância dos americanos, a importância da China, a importância da Rússia, a importância da Índia, mas reconheço a importância de uma ilha pequena no Caribe. Todos têm o direito de ser soberano. E cada um age de acordo com a sua força. E o Brasil tem muita força. Basta ter coragem de utilizá-la. Agora, se o Brasil tiver um presidente que fica batendo continência para a bandeira americana, ou rastejando-se de quatro aos pés de um presidente como o Trump, o Brasil não vai a lugar nenhum. Lula fala em direito à soberania. Soa bem, né? Fato é que soberania precisa ser conquistada, mantida e garantida dia após dia. A verdade, por mais triste que seja, é uma só. Pouquíssimos países nesse mundo são soberanos. É um clube exclusivíssimo. E o Brasil já esteve bem mais perto de ter a carteirinha.
Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final!